Ai, ai, vamos lá, Efésios 2:8. Vamos ler? Vamos lá? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Amém. Feche teus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua boa palavra, semeada no nosso coração nessa noite. Que o espírito de sabedoria que flui do teu trono, ó Pai, flui do teu coração, possa permear toda a nossa vida, todo o nosso culto, nossa mente, o nosso coração, e que o que nós cantarmos, o que nós orarmos, o que nós ouvirmos, sempre esteja alinhado com a tua palavra, Senhor. Com a tua palavra, com as verdades do teu coração, Senhor. No mundo hoje existem muitas verdades, mas nós sabemos que são as verdades do teu coração que trazem edificação, vida plena, cura para o nosso coração. E é o que eu peço ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria falar com vocês hoje, pensar um pouquinho com vocês hoje sobre fé e obras, ou talvez usando fé até como uma palavra de sinônima a graça e obras, fé e obras, mas fé e graça sempre dentro de um mesmo contexto. E eu queria hoje sentar com você, pensar com você sobre esse aspecto da nossa vida, da vida cristã, que nós precisamos aprofundar um pouco mais, entender um pouco mais. Eu acho que eu ouço esse versículo desde criança na escola bíblica dominical, eu venho dessa realidade, Sérgio vem dessa realidade, Rosana vem dessa realidade, Linda, Leda, tantas outras, Tati, Márcio, o próprio Ramon, tantas outras pessoas que estão aqui nessa noite, Veloso, são crentes há muito tempo, são crentes que têm uma trajetória enorme, assim, de longo tempo na vida cristã, que já participaram de escola bíblica dominical, acho que Vanusa também, talvez você que esteja em casa, está aqui nos acompanhando, participando do culto com a gente. Eu acredito que também você que principalmente que veio de uma igreja histórica, batista, presbiteriana, esses ministérios, como eu vim do ministério batista. Então, nós tivemos a graça, a alegria de participar. Eu digo que eu tive o privilégio de participar do momento áureo da escola bíblica dominical, né? Eu fui embaixador do rei, né? E participei ali de vários ministérios dentro do contexto da Igreja Batista. E tantos outros também aqui, irmãos que vieram de igrejas Assembleia de Deus, que também tem uma escola bíblica dominical muito forte também, sem querer desprezar outros ministérios de forma nenhuma. Apenas eu estou citando o que eu lembrei aqui, mas outros tantos, talvez você tenha participado e viveu essa realidade de escola bíblica dominical. Você foi doutrinado, a palavra é essa, você foi doutrinado desde pequenininho. A memória mais antiga que eu tenho de uma igreja foi quando eu acho que eu tinha pouco mais de 4 anos, alguma coisa assim, e minha avó, que era da Assembleia de Deus, eu me sinto até um Timóteo falando isso, da minha avó Lloyd, né? Minha avó, então, pequenininho, ela me levava para a igreja, e eu lembro que lá na igreja, uma coleguinha assim me chamou de dente de coelho, o tempo fechou, não sei porquê, e eu não quis mais voltar para a igreja, e aí, mas a memória mais antiga que eu tenho é minha avó me levando para a escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, Andréia, da Assembleia de Deus. Minha avó foi da Assembleia de Deus, minha mãe é da Assembleia de Deus, e só eu que era a ovelha branca da família, né, que fui para a Igreja Batista.
Minha mãe deve estar assistindo o culto aí. Então, eu fui para a Igreja Batista e lá fui ensinado desde pequenininho, né, que a salvação é pela graça. A salvação é pela graça. Eu confesso a vocês que, de fato, o entendimento a respeito disso veio muito tempo depois. Porque até então eu não tinha a menor ideia de que precisava de um Salvador, do que era ser salvo, salvo de quê, para quê. Então, mas nós que estamos habituados com a palavra de Deus já há muito tempo, nós temos isso muito claro dentro de nós, dentro de nossas convicções bíblicas, teológicas, espirituais, né, prática, que a salvação é pela graça. Pela graça. Então, esse aspecto não tem nada a ver com aquele outro aspecto, quando você está chateado com a pessoa, você diz assim, só a graça, viu? Meu Deus, fulano, só a graça. A gente não diz isso às vezes? Esse menino, só a graça. Né? Esse trabalho meu, só a graça. Né? Você já está por aqui, aí você não quer falar outra coisa, aí você então, né, só a graça. Você usa a graça, você usa a ideia da graça como alguma coisa que você já não aguenta mais. Mas é o contrário, é exatamente o contrário. Na verdade, a salvação é pela graça. E Paulo fala aqui em Efésios que é por meio da fé. Então, entender isso, viver isso, ter isso de forma clara dentro do nosso coração, vai abrir portas importantes para o nosso crescimento espiritual, que talvez você não tenha ouvido da maneira que nós vamos ministrar aqui hoje à noite. Você sabe que não se pode ter a salvação por conta de todo o entendimento cristão que tem hoje no seu coração, de outra forma, não é, que não seja pela graça. Mas, de fato, na vida prática hoje da gente, o que isso significa e qual é a importância disso? Quais aspectos a graça influencia a nossa vida hoje e por que nós precisamos viver, experimentar, nos aprofundar na graça de Deus e ter esse entendimento de que a salvação é pela graça e não há outra forma de nós encontrarmos salvação. Então, nós lemos aqui em Efésios 2:8 que a salvação é pela graça por meio da fé. O que significa que ninguém pode fazer absolutamente nada para ser salvo. Não existe nada que você possa fazer no sentido de que você vai agradar a Deus, você vai abrir as portas dos céus para você. Não existe nada nesse mundo que você possa operar, não existe qualquer coisa que você possa fazer no sentido de que você vai, de alguma maneira, ter vantagem sobre outra pessoa, certo? Então, a gente pode abrir aqui um leque gigantesco em relação a isso. A gente pode falar de muitas coisas aqui. A gente pode falar de caridade, de cuidar do próximo, de dar, de suprir a necessidade do próximo. A gente pode falar aqui de, de você emprestar seus bens, de você dar seus bens. A gente pode falar aqui de você se tornar um eremita, de você fugir desse mundo e viver então num lugar isolado de todo mundo, para você não ter conflito com ninguém, não ter desentendimento com ninguém. A gente pode falar aqui de você se desprender de tudo, de dar tudo que você tem, de você simplesmente ter a sua roupa do corpo, a sua vestimenta pessoal, e tudo isso então, misturado com tantas outras coisas, nada disso pode te fazer agradável a Deus, pode de alguma maneira abrir as portas dos céus para você. Não existe essa possibilidade. A salvação, na verdade, não pode ser comprada, merecida e nem tomada. A salvação não pode ser comprada, nem merecida e nem tomada. A salvação não é um lugar. A salvação não é um estado de espírito. Sabe?
uma paz interior, como as pessoas buscam por aí, não é uma filosofia. A salvação também não é uma condição social e não é também uma religião. A salvação não é uma religião, não é uma coisa religiosa. E, na verdade, é isso que os fariseus não entendiam naquele tempo de Jesus aqui na terra. E eu acredito que a igreja também tem muita dificuldade para entender isso também. A igreja também tem dificuldade para compreender essa coisa de que a salvação ela está descolada da sua religião. É importante você saber isso. A sua religião, ela pode fazer por você tanto quanto você mesmo pode fazer por você para ser salvo. Ou seja, nada. A sua religião, ela não salva você. É importante você entender isso nessa noite, ok? Então, a salvação, conforme Paul Freston afirmou, a salvação não é um conceito, mas uma pessoa. Quem é a nossa salvação? Quem é a nossa salvação? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele em João 14, 6. Então ele é o caminho para Deus, ele é a verdade de Deus e ele é a vida de Deus. Vamos dizer juntos? Jesus é o caminho para Deus, a verdade de Deus e a vida de Deus. Amém? Entenda, todo o Antigo Testamento apontou para a vinda do Messias. E todo o Novo Testamento aponta para Cristo. Então, se você estudar um pouquinho a palavra de Deus e ler, e gosta de ler, e é preciso que você faça isso, se você entender e começar a colocar diante de você a palavra de Deus ali, você vai ver que, tanto no Antigo Testamento, tudo que está ali apontou para Cristo, para a cruz do Calvário, e todo o Novo Testamento hoje aponta para Cristo. Por isso que ele é o centro de tudo. Então, é por isso que é necessário que aqueles que viveram antes da vinda do Senhor crescem nele, assim também como é necessário que hoje nós que vivemos depois dele, também devemos crer nele. Preste atenção. Até a fé, e é isso que é importante agora você compreender nessa palavra, até a fé pode ser considerada meritória se mal compreendida ou mal aplicada pelas pessoas. Quer ver uma coisa? A fé, ela não é alguma nova espécie de obra que agrade a Deus mais do que as obras legalistas. A salvação é um presente de Deus, e a minha fé é a minha contribuição para que a salvação ocorra. Amém? Errado. Não, não é amém não. Preste atenção na frase. A salvação é um presente de Deus, e a minha fé é a minha contribuição para que a salvação ocorra. De jeito nenhum, está errado. Agora complicou, né, pastor? Agora ficou difícil, porque eu aprendi a vida inteira que, né, eu tenho que crer. Agora ficou difícil, porque quem crê, né, será salvo, quem não crê está condenado. E agora? Como é que a coisa vai ficar? Porque eu entendi a vida inteira que eu tinha que crer, que essa era a minha parte. Não, está errado. De jeito nenhum, você precisa entender. Tem que crer, mas essa fé não é uma produção independente do seu coração. É uma produção do Espírito de Deus na sua vida. Até a fé que está dentro de você não é a sua parte, não é o seu papel, não é a sua contribuição para a salvação. Por isso que a salvação, entenda uma coisa nessa noite definitivamente, você só é salvo porque Jesus, ele se derramou na cruz do Calvário. Aprove o Pai moê-lo, esmigalhá-lo, quebrá-lo, totalmente, feri-lo totalmente na cruz do Calvário. A única coisa, a única razão pela qual você é salvo é pela graça. Nem a sua fé,
Se você não entender bem isso, é necessário que você creia, mas até essa fé ela tem um aspecto pedagógico na nossa vida. Nós precisamos entender, é necessário que você creia, é necessário que você creia em Jesus, mas essa fé não é alguma coisa que é produção sua, é produção do Espírito de Deus, é uma ação do Espírito de Deus. Quer ver isso? Quer ver como isso funciona? Porque assim como Deus dotou o ser humano com capacidade de amar, de se compadecer, Ele também abençoou com a capacidade de crer. É um presente de Deus. E Paulo fala sobre isso melhor do que ninguém lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 20. Porque as coisas invisíveis, desde a criação, porque a gente tem essa pergunta, pastor, mas e aqueles que não viveram, que viveram antes de Jesus? Pastor, e aqueles que não conheceram a Jesus? E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus? Você já se fez essa pergunta? E aqueles que não sabem, não tem jeito, eles não sabem que Jesus existiu? Paulo responde, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, olha o que Paulo está falando, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, indesculpável diante de Deus. Ou seja, o melhor evangelista não foi Billy Graham, o melhor evangelista não foi Alejandro Bulhon. O melhor evangelista, sabe, não foi aquele pastor da televisão que você gosta de ouvir de vez em quando, não. O melhor evangelista são os céus e a terra. Os melhores, falando aqui correto. Os melhores evangelistas são as florestas, é a criação. Quando nós olhamos, Paulo está dizendo, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, olha o que ele está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, tudo que foi criado no reino celestial, tudo que é invisível, tudo que é do mundo espiritual, ele está dizendo, como o poder, como a criação do próprio mundo, o eterno poder, a própria divindade de Deus, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas. Resumindo em miúdos, sabe o que Paulo está dizendo? Todo ser humano tem fé dentro dele. E é uma produção de Deus, foi dado por Deus. É uma ação do Espírito de Deus. Você sabe que os cientistas nunca vão descobrir por que, naquele momento milagroso, que a alma, sabe, ela é gerada, ela é formada dentro do útero. Você sabe que os cientistas nunca vão conseguir ver isso, nunca vão descobrir esse momento, como funciona. Você sabe por quê? Porque esse é um milagre da vida. Sabe, que aquela cena ali importante da concepção de Maria, sabe que aquele momento fala muito da nossa criação. Sabe quem gerou você? Quem gerou você? Como é que a sua alma foi criada? Como é que a sua alma passou a existir? É uma operação do Espírito de Deus. Maria não precisou nem de José para ficar grávida, porque ela foi engravidada, né? Ela concebeu, ela foi engravidada mesmo, né? O nome correto é esse. Pelo Espírito de Deus, foi o Espírito de Deus. E da mesma forma que o Espírito de Deus, ele entra em Maria e ele gera uma criança sobrenatural, o próprio Deus também gera você. A sua alma foi gerada em Deus. Você é gerado em Deus. Você não é fruto só do mundo natural, sabe? Você não é resultado do desenvolvimento da lagarta, da minhoca, né, do parasita que cresceu e desenvolveu milhões de anos atrás, milhões e milhões de anos atrás. Né? A gente estava até vendo um vídeo essa semana de Ariano Suassuna, achei tão legal, rapaz, ele falando, né, que estava lá o embriãozinho lá no fundo do mar, de repente o embrião começou a mexer muito, aí apareceu as nadadeiras, né? De repente, então, aí as nadadeiras, o embrião então viu
virou um peixezinho. Aí o peixe começou a bater, né, a nadar. Daqui a pouco pegou a asa e começou a voar e saiu do mar. Ariano Suassuna disse, isso é uma loucura. Ele diz uma coisa que eu digo sempre, é necessário mais fé para crer na teoria da evolução do que para crer na criação do homem. Você sabia disso? É necessário mais criatividade, mais fé para crer nisso do que crer na criação do ser humano, que a vida veio do nada. Nada gera nada. Se você colocar lá um tijolo ali, aquilo vai ser tijolo daqui a 1 milhão de anos. Não tem jeito. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que da mesma forma, Paulo está dizendo que da mesma maneira que Deus, Ele criou, Ele nos deu, Ele nos dotou com essa capacidade de, sabe, de amar, de se compadecer do próximo, nós também fomos dotados com a capacidade de crer, porque senão Paulo não teria dito isso, que nós seríamos indesculpáveis. Talvez na sua tradução, inexcusáveis. Então, nós seríamos indesculpáveis, nós somos, na verdade, indesculpáveis diante de Deus. Os mares, as florestas, os céus manifestam tua glória, Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento? As obras das suas mãos. Os céus manifestam. Qualquer pessoa é capaz de olhar para os céus, olhar para o firmamento e dizer, Deus seja louvado. Deus seja louvado. E por que eu estou falando tudo isso? Para que você entenda algo muito importante nessa noite. Porque a gente tem a mania de achar que a fé, muitas vezes, é alguma coisa subjetiva. E Hebreus fala algo importante, que a fé é o firme fundamento. O que é firme fundamento? É a certeza. O que é a certeza? Então, a gente tem uma ideia completamente equivocada a respeito da fé, muitas vezes. E é interessante que Paulo fala agora em Efésios 2,8 que pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E por que a gente tem que tomar cuidado para que a fé não se torne algo meritório? Porque se você achar que a fé é alguma coisa do seu coração, alguma produção, não, é a minha parte na obra de Deus, então, na verdade, no fundo, é mérito. Porque uns creem e outros não. É assim? Então é mérito. Então a salvação acaba se tornando também meritória. Então eu criei, então é como se fosse alguma obra, né, da lei. Então, na verdade, essa fé que Paulo está falando aqui, ela é melhor definida como um voltar-se para Deus, sabe? Como o sentido de necessidade. Essa fé aqui que Paulo está falando é um sentimento de fraqueza, de vazio e de desejo de receber aquilo que ele oferece. Essa fé aqui é essa, sabe? É aquela sensação de nudez, de você estar completamente vazio. E de repente, então, você se vê necessitado de Deus. Essa fé aqui é aquele estado que o filho pródigo chega lá no chiqueiro e ele tem vontade de comer aquelas coisas ali, mas ninguém lhe dava nada, ele não tinha nada. Sabe aquela sensação de que eu não sei se você em algum momento já passou por uma situação tão desesperadora que você precisou de um amigo e não achou ajuda, você precisou, sabe, de alguém e não conseguiu, você precisou de uma instituição e não teve, você precisou, tudo parece que ao seu redor falhou. E a única coisa que você pode fazer é olhar para o alto e dizer assim, Senhor, eu só tenho o Senhor. Eu só tenho a Ti, Senhor, me ajuda. Sabe esse momento, esse estado de vulnerabilidade total, de dependência total? É essa fé aqui que Paulo está falando. É disso aqui que ele está falando. De um vazio, de um desejo de receber aquilo que ele oferece, de receber o próprio Senhor. Essa é a fé que Paulo está falando aqui. Essa fé que Paulo está falando aqui, ela é inerente à sua concepção com um entendimento de que há Deus. E Salmos diz que o único ser
que diz que não há Deus é o nécio. Ele diz assim: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Então, quando o ser humano não é nécio, quando o ser humano não é um tolo, sabe, não é arrogante, ele então vai entender, olhando para a natureza, olhando para as coisas, olhando para toda a criação, ele vai perceber, como diz Rui Barbosa, é impossível que haja um relógio tão perfeito e não haja um relojoeiro que não o tenha feito. Então o ser humano, quando ele olhar para toda a criação, Paulo está dizendo que ele vai imediatamente ver as digitais, ele vai ver as mãos de Deus, ele vai ver a ação de Deus ali. Quando o ser humano olha para a criação, para a natureza, para as árvores, para as montanhas, sabe, para os montes, para os rios, para o céu, quando nós abrimos os nossos olhos e olhamos para tudo isso, então há uma percepção clara de que existe um ser superior que tenha feito. Essa percepção não é uma coisa cognitiva, é fé dentro do nosso coração, que foi gerado pelo próprio Espírito de Deus quando nós fomos gerados em Deus. Você é uma operação de Deus. Você é uma operação do Espírito de Deus. Você foi gerado, a sua alma foi gerada pelo próprio Deus, provavelmente pelo próprio Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em conjunto, como eles sempre fizeram desde a eternidade. Então esse é o sentido dessa fé, é essa fé. Não é a fé o dom da fé. Nós não estamos falando aqui agora do dom da fé, é diferente. Sabe, essa fé que Paulo está falando é algo inato, é algo que quando você foi criado lá a sua alma foi criada, ela já foi impressa, ela já foi gerada com essa percepção de que existe um Deus soberano nos céus. É essa fé aqui que Paulo está dizendo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Porque se você entender diferente disso, se você achar que de repente uns têm fé para crer na salvação e outros não têm fé para crer na salvação, então nós vamos ter um grande problema aí de mérito e a gente vai chegar num lugar sem saída. Então a fé que nos dá esperança, a fé que nos faz enxergar algo além da gente, isso foi gerado por Deus no nosso coração. Todo homem tem sede de Deus. Todo homem tem necessidade de Deus. Todo homem tem uma percepção de que ele não está só nesse mundo. Então, nesse sentido, a salvação é pela graça, por meio da fé. Mas tem mais coisas aí. A salvação não vem dos homens, é um dom, não vem dos homens. Então, se Paulo está dizendo aqui agora, segundo aspecto, primeiro, salvação pela graça, por meio da fé. Segundo aspecto, dentro do próprio versículo aí, a salvação não vem dos homens, não é dos homens para que ninguém se glorie. Não vem dos homens. Mas aí entra naquele aspecto que nós acabamos de falar agora. Mas eu preciso crer. Sim, você precisa crer. Mas não é uma operação sua. Não é algo seu. Não é alguma coisa que você, sabe, que você tem que fazer. Eu tenho que crer, eu tenho que fazer. Não. A própria fé é uma operação do Espírito de Deus. É uma ação do Espírito de Deus dentro de todos os homens, em todos os tempos, em todos os lugares, não só na sua vida. É uma ação. Por isso que nós vamos entender a profecia de Joel. Porque senão a gente vai ter problemas com essa questão do mérito. A profecia de Joel diz: eis que derramarei do meu espírito sobre toda carne. Toda carne. Então, essa palavra, ela está em perfeita harmonia com esta que Paulo está falando aqui, de Romanos 1:20, né? Que tanto o mundo, a criação do mundo, como a divindade, o eterno poder, todas essas coisas, na verdade, todos esses elementos, são claramente percebidos. Né? O mundo espiritual, o poder de Deus, a divindade de Deus, tudo é percebido apenas olhando para o mundo natural. Você tem uma ideia, naturalmente você tem uma percepção clara no seu coração que é a seguinte: tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito perfeito, tudo isso é muito bom para que isso tenha existido sozinho do nada. Alguém fez isso daqui. Alguém operou, alguém trabalhou para fazer isso daqui. Então, não vem
dos homens, é dom de Deus, é um dom, é um presente. O dom é um presente, é uma dádiva, é uma concessão de Deus. Terceiro, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu queria pensar com vocês sobre isso agora. Não vem das obras para que ninguém se glorie. O que nós podemos entender por obras? O que você acha que Paulo está falando aqui? Então, é necessário pontuar que nesse contexto aqui de Efésios, as obras que Paulo está se referindo não são aquelas destacadas lá no capítulo 2 de Tiago. Não são aquelas obras. A gente vai falar um pouquinho sobre elas. Aqui, Paulo está se referindo às obras da lei. As obras da lei. E é preciso pontuar essa diferença. E o que são as obras da lei? O que são as obras da lei? A guarda e a observância de todas as 613 mandamentos, ou seja, as leis morais, como os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás, não fornicarás, não darás falso testemunho, e as leis cerimoniais, como o jejum e a circuncisão. Então, por isso que você vai entender que alguns judeus que creram em Jesus, eles saíram da igreja lá de Jerusalém e eles foram passeando pelas igrejas gentílicas, endoidando a cabeça dos crentes. Por isso que você vai entender. Porque o judeu, ele achava o seguinte, e Atos 15 fala sobre isso. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido. Então está falando de gente, de fariseus convertidos. Não está falando de falsos cristãos aqui. Eles até são considerados de falsos cristãos por causa do que eles ensinam, que é falso. Mas o texto está sendo muito claro. Atos 15, 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Pronto, isso gerou uma confusão na igreja primitiva. Isso gerou uma confusão tão grande na lei, porque nós precisamos entender o seguinte, entenda agora, as obras da lei, que Paulo está falando aqui em Efésios 2,8, não é pela lei, né? A salvação é pela graça, por meio da fé, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esse não vem das obras, Paulo está falando, na verdade, ele está se referindo justamente a essas atitudes, a essas práticas que os judeus tinham lá no Antigo Testamento, como circuncidar, jejuar, guardar os mandamentos. Ah, pastor, mas espera aí. Tem leis morais e leis cerimoniais. Por exemplo, a lei moral, não matarás. Isso hoje vale para nós? Claro que vale, porque Cristo cumpriu a lei. Cristo continua dizendo, amarás o teu próximo. Aliás, ele diz assim, não como a ti mesmo, agora como eu vos amei. Então você vai ver que aquilo que diz respeito à lei moral, Jesus não somente cumpriu, mas ele mesmo, ele parece que deu assim um upgrade, né, nessas leis morais. Então você vai ver uma coisa interessante, preste atenção, porque esses homens, eles saíram da igreja, lá a igreja primitiva, e eles foram dizendo para os outros cristãos o seguinte, olha, é necessário crer em Cristo, mas é necessário também que vocês sejam circuncidados, é necessário que vocês jejuem. Lembra daquela oração do fariseu? Quando ele chega, Lucas fala sobre isso, quando ele chega lá diante do templo, aí ele vai fazer a seguinte oração, Senhor, obrigado porque eu não sou como esse publicano, porque eu dou o dízimo 2 vezes, eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo. Então essas coisas são as obras da lei. Tudo aquilo que você pode fazer, tudo aquilo que o homem poderia fazer para tentar, né, se aproximar de Deus, que estava estabelecido na lei, nas ordenanças, nesses 613 ordenanças, Paulo está dizendo, nada disso é mais, aliás, nunca foi, mas Paulo está dizendo agora de forma categórica, nada disso é suficientemente bom para que você possa ser salvo. Paulo está dizendo aqui, não adianta, você não vai conseguir a salvação sendo circuncidado.
E isso trouxe uma confusão tão grande que eles reúnem os apóstolos, eles reúnem a igreja, e é interessante que ali tem uma coisa, uma chave importante, porque o primeiro que se levanta para falar é Pedro, e Pedro diz assim: irmãos, bem sabeis vocês que o Senhor me escolheu dentre os judeus para que eu seja também apóstolo aos gentios, e nós sabemos que o escolhido do Senhor para ser apóstolo aos gentios foi Paulo. Mas olha que coisa interessante, porque Pedro diz o seguinte: dentre os judeus eu fui chamado pelo Senhor para também ser apóstolo aos gentios. E ele diz uma coisa interessante: olha, eu tive lá na casa de Cornélio, e eles também foram batizados pelo Espírito Santo, e a gente viu o mover de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Aí Paulo fala, Barnabé fala, aí de repente o líder da igreja, Tiago, tudo indica que esse é o irmão de Jesus, não é o apóstolo Tiago, porque ele já tinha morrido lá atrás, lá em Atos. Esse Tiago agora que está aqui no capítulo 5, é o líder da igreja, é o pastor da igreja. Tiago diz assim: irmãos, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor julgo nenhum mais sobre essas pessoas. Então que eles abstenham, sabe, da carne sufocada, da prostituição, da idolatria. E aí eles resumem ali algumas coisas, que isso tudo está na graça, né? Então eles resumem, fazem um pequeno resumo. E o sangue, né? Está falando do sangue. O sangue, amados, não é esse sangue que você gosta de comer no molho pardo, não, viu? Um dia eu estava conversando com um amigo, né? Aí ele chegou assim: porque lá na Bahia, né, vocês comem sangue, né? Eu disse: o pessoal lá gosta de uma galinha de cabidela, alguém tem um ou outro lá que come, que gosta. O sarapatel, né, que é muito famoso aqui, né, leva sangue e tal. Aí ele disse: mas isso aí você sabe que é pecado, né? Eu falei: por que é pecado? Não, porque a Bíblia lá em Atos diz que os discípulos foram orientados, né, para não comer sangue. Eu disse: não é isso ali. Ali o que era feito era o seguinte: o boi ficava, eles colocavam o boi numa espécie de travessão ali, eles furavam o boi e eles bebiam o sangue do boi. Era um sacrifício, era um ritual que eles faziam. E o que acontecia? Eles entendiam que ao beber o sangue do boi, eles estavam obtendo a força do boi. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso sim, meu irmão. Não é não, ali era sangue mesmo, o sangue do animal. Aí eu, tá bom, não vou discutir com o irmão não, mas beleza. Quando chegou de noite, ele fez um churrasco. Pensa num pelo da picanha dessa grossura assim, ó. 2 dedos, sinceramente, 2 dedos. Eu não vou te falar de onde é, senão vocês vão descobrir o sujeito. 2 dedos de picanha, Sérgio, dessa grossura assim, ó. E aí ele cortou a picanha, beleza. E aí, na hora de servir, vem ele com a picanha, quase crua, com 4 dedos de sangue dentro da vasilha. Aí eu falei: aí o sangue aí, ó. Mas na hora veio. Você come sangue também, ó o sangue aí, ó. E é pior, porque aqui tá cru, lá é cozido na Bahia. Aí ele: você tem razão. Aí eu: irmão, pare e pensa. Você acha que tem como tirar o sangue da carne? Mesmo que você cozinhe, você pega. Só se você desidratar ela, e olhe lá. Não tem como. Se você pegar uma carne hoje e cortar ela ali, não cortar, você vai ver o sangue ali. Como é que você vai tirar o sangue da carne, filho de Deus? Então as pessoas têm uma mentalidade: não, porque esse sangue aqui, não é isso não, ali era um ritual que os pagãos faziam. Eles pegavam o boi, como eu falei, furavam o boi, ficavam mamando aquele sangue ali debaixo do boi. Era uma loucura aquilo ali. Mas o seu churrasco na sua casa, meu irmão, que tem sangue, fique em paz, não tem problema não. Você está comendo para a glória de Deus. Amém? Então, na verdade, eles saíram ali, endoidando a igreja, endoidando o povo, colocando, sabe, um monte de julgo, de preceito. Não, vocês vão ter que guardar a lei. Na verdade, eles disseram para a igreja o seguinte: vocês vão ter que ser circuncidados e guardar a lei. Sabe? E depois, 14 anos depois, Paulo, lá em Gálatas, ele fala para os Gálatas: ô Gálatas, quem enfeitiçou vocês? Quem enganou vocês?
O que fizeram? Vocês aprenderam, sabe, o evangelho puro, qualquer outro evangelho, ainda que um anjo do céu venha, seja maldição, seja anátema. Paulo está falando para eles. Porque há anos, 14 anos depois, Paulo ainda lutava contra os fariseus, contra os legalistas no meio da igreja, que era necessário, sabe, crer em Jesus, mas uma coisinha a mais. E até hoje as pessoas creem nisso. É necessário crer em Jesus e não usar esse tipo de roupa. É ou não é assim? É necessário crer em Jesus e guardar um certo dia da semana. É necessário crer em Jesus e não comer esse tipo de comida ou aquele tipo de comida. É ou não é assim? A gente não entendeu ainda o que é a graça. Por isso, amados, é importante você saber hoje à noite que a sua salvação não vem das obras. O que são essas obras? É tudo que você pode fazer. Ah, pastor, eu vou jejuar 4 dias por semana, eu vou jejuar até meus olhos sair da caixa do rosto, eu vou jejuar, eu vou orar no caroço de milho, pastor, eu vou pegar um chicote com 3 pontas de ferro na ponta, eu vou me penitenciar, eu vou crucificar essa carne maldita, e pá. Nada disso vai te ajudar em nada para ser salvo, porque isso foram obras da lei. Pastor, eu era criança, até hoje é assim. A gente, quando vai lá para Vitória, a gente vê essas coisas. Eu era criança, aí, toda vez que a gente recebia uma visita lá em casa, mamãe tinha que levar no Convento da Penha. O Convento da Penha é uma igreja, se eu não me engano, ela foi construída em 1568 ou 1558. Foi um negócio desse aí. Quase pouco depois do descobrimento do Brasil, essa igreja foi construída lá em Vitória, no Alto da Pedra, pelos jesuítas, pelos padres jesuítas. E agora tem uma estrada, né, que ela fica no alto de uma montanha, bem alto. Parece que no Rio de Janeiro também tem uma muito parecida, a Igreja da Penha lá no Rio, mas a de Vitória é mais famosa ainda do que a do Rio, porque ela foi construída há muitos anos antes. Então, lá tem essa igreja. E agora tem uma estrada que os carros sobem, chegam quase perto, ainda depois tem uma escadaria que não tem jeito, você tem que subir. Mas antigamente não tinha. Não tinha essa estrada que os carros subiam. E você sabe como é que as pessoas subiam ali? Duas cenas eram marcantes para mim. A subida é pouco mais de 2 metros, assim, talvez uns 2 metros de largura, e aquelas pedras sabão, aquela mesma pedra que tem no Pelourinho, sabe? Eu já vi gente tomar cada tombo ali, meu. Eu pensei, será que está pagando promessa? Mas elas subiam de joelhos. E é mais de 1 quilômetro. O joelho estava em carne viva e o sujeito amarrava uns panos assim, sabe? E ele subia de joelho para pagar a promessa, achando que aquilo poderia, de alguma forma, fazê-lo aceitável para Deus. Mas não adianta de nada, porque isso são obras da lei. Sabe? Guardar um dia da semana, não comer determinada comida, não tocar em certas coisas, nada disso pode te fazer aceitável para Deus. Colossenses fala sobre isso. Eu sei que esses homens criaram uma confusão tão grande que Paulo chega para a igreja e diz, não é nada disso. Colossenses é uma resposta aos fariseus, Gálatas é uma resposta aos fariseus e tantas outras cartas de Paulo do Novo Testamento falam, Coríntios fala sobre isso, sobre os legalistas, sobre os fariseus no meio da igreja, tentando impor julgos sobre as pessoas, pesos que eles mesmos não podiam carregar, aqueles mesmos pesos que o próprio Jesus falou com eles, olha, vocês rodeiam o mundo inteiro para fazer um prosélito, para torná-lo 2 vezes filho do diabo igual a vocês. Então, essas obras que Paulo está falando aqui em Efésios 2:8, é tudo que você pode fazer para Deus. Pastor, se eu pegar a Bíblia e começar a ler ela 7 horas da manhã e terminar 7 da noite, sem comer, sem beber água, sem fazer xixi, eu acho que você não vai conseguir, mas se você tentar, isso vai me fazer mais aceitável para Deus? Não vai. Nada que você possa fazer vai fazer com que qualquer buraquinho do céu seja aberto para você. Porque não é pelas obras, essas obras. Agora tem uma coisa interessante, que
próprio texto de Efésios e Tiago fala que é muito importante também a gente saber. Então, a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora, no verso posterior, ele diz algo interessante que agora tem a ver com Tiago 2. Ele diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha que coisa interessante. Primeiro, pela graça sois salvos, por meio da fé. Não vem das obras da lei, para que ninguém se glorie. Mas ele diz depois, porque somos feitura sua, criados para as boas obras. Que boas obras são essas agora que Efésios está falando? Preste atenção no que Tiago 2 fala, a partir do verso 14. Meus irmãos, que proveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Paulo está falando aqui agora, Tiago está falando aqui agora, uma coisa muito interessante. Sabe? Olha o pássaro, né? O pássaro. Ele tem fé, né? Ele tem agora a presença de Deus, ele tem a vida de Deus. Essa fé aqui, agora, que Tiago está falando, né? É a fé do salvo. Ou seja, essa expressão aqui que Tiago está dizendo, nós podemos subvertê-la, trocá-la pela seguinte: o que adianta você dizer que é um cristão e não tiver obras? Que obras são essas aqui que ele está falando agora? Vamos entender. Ele diz o seguinte: porventura a fé pode salvá-lo? Porventura o fato de você ser cristão somente, ele está dizendo. Olha o que ele está dizendo agora. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, está falando de necessidade agora, e tiverem falta de mantimento cotidiano, ele está sendo bem claro, Tiago está sendo bem específico. E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo. Que proveito virá daí? Ele continua dizendo, assim também a fé, se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Agora sim, nós estamos falando da caridade. Nós não estamos agora falando das obras da lei agora. Ou seja, preste atenção. Assim como a salvação é pela graça, por meio da fé, e não das obras da lei, ou seja, de qualquer coisa que você possa fazer, pensar ou imaginar, mas ela é presente de Deus. Assim como você foi salvo por Deus, pela graça, pela bondade de Deus, manifeste essa bondade. Supra as necessidades das pessoas, abençoe as pessoas, libere para elas, seja generoso, sabe? Compartilhe o que você tem. Ou seja, agora é essas obras. É isso que Tiago está falando. Vocês estão dizendo que vocês são cristãos, Tiago está falando. Mas quando vocês veem alguém nu, vocês não vestem. Quando vocês veem alguém com fome, vocês dizem, Deus abençoe, e manda ele para casa vazio. Vocês estão achando que essa fé tem algum valor para Deus? Ele está dizendo, vocês estão achando que esse cristianismo vale alguma coisa para Deus? E aqui nós temos que reconhecer uma coisa importante. A Igreja Católica dá 10-0 na gente nesse aspecto. Vocês já ouviram falar da pastoral do menor? Vocês já ouviram falar da pastoral da criança? Já ouviram falar do padre Júlio Lancelotti? Vocês já ouviram falar do padre Júlio Lancelotti? Aquele homem que está lá em São Paulo, onde tudo que chega nas suas mãos, ele reverte para o pobre, para cuidar do pobre. Vocês já ouviram falar da irmã Dulce? Vocês já ouviram falar do hospital que ela criou aqui em Salvador, que atende milhões de pessoas? Vocês já ouviram falar dela? Vocês já ouviram falar da Madre Teresa de Calcutá, que dedicou toda a sua vida na Índia para o cuidado dos pobres? Vocês já ouviram falar dela? Já ouviram ou não? Então, nesse aspecto, a Igreja Católica, ela é melhor, ela atua melhor, porque eles entenderam melhor essa parte do Evangelho, de cuidar do pobre, de assumir, de assistir, de abençoar, sabe, de suprir a necessidade deles. Então, amados, ninguém tem todos os defeitos e ninguém tem todas as virtudes. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, Tiago está dizendo o seguinte, se vocês creem em Deus,
é necessário que vocês manifestem essa crença, essa fé em boas obras, em amor prático. O pastor Carlos Alberto fala sempre sobre isso. O amor é o que o amor faz. Quem ama, cuida. Então, só para encerrar, a salvação é pela graça, não pelas obras da lei. Mas as obras, a caridade, o cuidado com o próximo, é pelo amor. Quer ver uma coisa? A pessoa pode ter muito dinheiro e ela pode não compartilhar, não dar nada a ninguém, porque não ama. Só dá quem ama. Só supre quem ama. Só abençoa quem ama. Por isso que eu tenho muita dificuldade de entender, sabe, certos pré-julgamentos, certas condenações que nós evangélicos gostamos de fazer. Porque fulano foi para o inferno. Fulano, nós não sabemos. Sabemos que as obras, as caridades não salvam, nenhuma delas, nem as obras, a caridade, o cuidado com o próximo, né? o atender a necessidade do próximo, esse tipo de obra, nem as obras da lei, guardar, jejuar, circuncidar, nada disso salva. Mas nós sabemos perfeitamente que o salvo manifesta as obras de bondade que o próprio Jesus manifestou. Eu nunca vi Jesus despedir ninguém com fome. Eu nunca vi Jesus deixar ninguém desamparado. Eu nunca vi Jesus deixar de cuidar de ninguém, porque o reino de Deus, o reino dos céus, é um reino que manifesta bondade, manifesta cuidado, manifesta amor ao próximo, manifesta atenção. O reino de Deus desprende. Sabe, amados, o reino de Deus sempre tem para dar. O reino de Deus sempre tem para abençoar. O reino de Deus sempre tem para suprir. É como um pai, sabe, um pai bom, que o filho pede, ele toma, filho, é seu. O filho precisa, ele toma. Sabe essa satisfação, essa alegria que você tem de abençoar, de dar, de suprir? O reino de Deus é assim. Então, na verdade, a salvação é pela graça, mas aquelas outras obras, sabe, é por amor. Nós só fazemos porque amamos. A irmã lá, a Madre Teresa de Calcutá, só gastou a sua vida lá na Índia porque ela amou aquele povo. Da mesma forma que Jesus gastou a sua vida aqui na terra porque nos amou até o fim. Sabe essa irmã Dulce aqui, essa mulher pequenininha aqui, de 1,60 m de idade? Ela não era santa da forma como as pessoas gostam de dizer, mas ela era santa no seu procedimento. Ela foi santa, não no sentido de que nós devemos nos ajoelhar, nós entendemos só um pouquinho diferente dos católicos. Eles entendem que ela era santa no sentido de que nós devemos nos ajoelhar e pedir para ela. Não, ela era santa porque ela teve uma vida separada, consagrada, de dedicação. Então, nesse sentido, ela é santa como nós somos santos também. Né? Nós somos santos, sede santos. Não é santo torcedor do time de futebol do Santos lá, não. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Não, ser santo, ser separado, ser consagrado, ser dedicado a Deus. Ela foi, nós somos também. Então, ela só fez aquilo ali porque ela amou aquelas pessoas. Ela amou aqueles pobres, aqueles leprosos, aqueles doentes, aqueles desvalidos, desamparados. Ela amou aquelas pessoas. E tem gente que tem esses dons, sabe? De misericórdia, de socorro, de hospitalidade. Tem gente que manifesta esses dons, que foi dado também por Deus. Então, a sua vida, Tiago está dizendo o seguinte: se você é cristão, se você é da fé, se você ama a Deus, se você tem uma relação com Deus, se você entendeu as coisas de Deus e é espiritual, Tiago está dizendo, manifesta isso. Paulo está dizendo, essas obras não te fazem melhor para a salvação. Mas Tiago está dizendo, mas se você é salvo, você serve melhor. Vocês estão entendendo que não está tendo embate aqui? Né? Paulo está dizendo, essas obras, sejam elas umas ou outras, não fazem vocês melhores para a salvação. Mas Tiago está dizendo, já que vocês são salvos, então servem melhor, amem melhor, abençoem melhor. Vocês estão entendendo, amados? Vocês estão entendendo perfeitamente? Então esse é o nosso desafio essa noite. Manifestar as obras por meio da nossa fé. Sabe, manifestar as obras com amor, com compaixão, com desprendimento, com alegria. Porque tem uma coisa que eu não falei, mas eu vou falar. As obras não salvam, de jeito nenhum. Mas você sabe que elas vão servir para galardão, né? Vocês sabem disso, né?
As obras não salvam. Aí eu fico brincando com o Iris, cadê ela? Está lá atrás. Toda vez que ela vai levar o café para mim, sem que eu peça, ó a dica, entendeu a mensagem, guru? Entendeu a mensagem? Toda vez que ela vai levar café para mim, sem que eu peça, eu falo, ó, Deus colocou mais uma pedrinha na sua coroa. Ela fica rindo, entendeu? Toda vez que você serve, essa pedrinha na coroa é uma forma de dizer o seguinte, você vai ser galardoado. Né? A Bíblia diz que aquele que dá um copo de água, não é, Sérgio? Vai ser, está fazendo ao próprio Senhor Jesus e vai ser recompensado por isso. Imagine você que serve, que abençoa, que veste o nu, que supre o necessitado. Aliás, a Bíblia está dizendo que esse comportamento é um comportamento comum ao crente. Porque quando nós estamos suprindo o nu, nós estamos suprindo a Jesus. Quando nós estamos alimentando o faminto, nós estamos dando ao próprio Jesus. E ele vai dizer isso. Senhor, ele fala isso para os discípulos. Quando é que nós te vimos com fome e não te demos comida? Quando é que nós te vimos nu e não te vestimos? E ele diz assim, quando vocês não fizeram ao pobre, vocês não fizeram a mim. E quando vocês fizeram ao pobre, vocês fizeram a mim. Então, essa relação, sabe, amados, da fé e das obras é muito importante. Porque, embora as obras não possam salvar, elas são frutos da vida do salvo. Só serve, só abençoa, sabe? Só faz isso com dedicação, com amor. Todo mundo pode dar uma cesta básica, é isso que eu quero dizer. Você sabia disso? Todo mundo, sabe? Quem tem uma condiçãozinha melhor, quem não está precisando, quem não está no outro lado do jogo da vida, sabe? Quem não está no lado do precisando, pode dar uma cesta básica. Mas só quem ama pode dar aquilo com amor. Só quem ama pode suprir a necessidade do pobre, orando por ele, intercedendo, pensando que aquilo não vai, sabe, trazer nada para si, mas vai abençoar aquela pessoa, vai suprir a necessidade daquela pessoa, vai encher o coração daquela pessoa de alegria, não vai buscar nada em troca. Só quem já é salvo faz alguma coisa não pensando em nada em troca, sabe, não pensando em retribuição humana. A Bíblia diz que se nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta do nosso quarto e orarmos em secreto, o Pai nos recompensará. Imagine se nós agirmos com bondade, com misericórdia, suprirmos a necessidade do pobre, vestirmos o nu, sabe, ajudarmos uns aos outros, suprirmos uns aos outros. Então, essa relação que nós precisamos ter, sabe, esse cuidado que nós precisamos ter, esse entendimento que nós precisamos ter é muito importante. Você foi salvo, não pelas obras, mas para a prática das boas obras. Você não foi salvo porque você fez obras, você praticou alguma coisa que merecesse isso, mas você é salvo para fazer aquilo que Jesus fez, estender a mão ao pobre. A gente canta uma música aqui muito legal do Álvaro Júnior, estou olhando para a Rosana, está lá atrás, né? A gente canta uma música aqui muito legal do Álvaro, né? Me segure, me estimule a permanecer. Mas eu gosto daquela parte, né? Dos olhos, eu te abençoo. Pelos teus olhos, me encanta através da sua vida, me fortifica no impor das suas mãos. Deus se agrada em estarmos juntos. Presença, mais da graça me encherei. Quanto mais perto estiver de você. Isso, irmãos. Isso é o Evangelho. Né? Viver para servir. Tem uns chavões assim que o pessoal fala, mas às vezes eles têm um sentido. Né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então você precisa servir. Quem é que você está servindo? Quem é que você está manifestando a sua fé em amor de forma prática? Você precisa servir. Você precisa colocar a sua fé em ação, é o que o Tiago está falando aqui. Então, que a palavra de Deus hoje tenha ministrado ao seu coração de uma forma muito prática, no sentido de você perceber, se ver como alguém que precisa
sabe, alguém que precisa colocar em prática a sua fé, colocar em prática as suas ações de amor, as suas manifestações espirituais a Deus precisam ser traduzidas de forma prática, em amor, em cuidado com o próximo, com o seu irmão. Talvez o próximo seja o seu irmão, seja o seu vizinho, seja alguém da família, não sei. Mas eu acredito que você foi salvo pela graça, você foi salvo pela bondade de Deus, pela misericórdia de Deus, para que você possa manifestar a bondade e o amor de Deus. Amém?